A Secretaria Estadual de Saúde divulgou que a região de Campinas registrou 184 casos de coqueluche no ano de 2024. Isso representa um aumento de mais de 2.000% se comparado ao ano de 2023. Lá em 2023 foram 8 casos que foram registrados. E a coqueluche é uma infecção respiratória transmitida pela tosse, espirro ou fala, que causa inicialmente sintomas de resfriado, febre baixa, um mal-estar geral, além de coriza e tosse seca. Então, se confunde muito com problemas aí respiratórios normais, né? Assim, comuns que as pessoas pra época. Consideram comuns. Só que tem uma gravidade em relação à coqueluche. É sobre isso que a gente vai conversar com o Dr. Rodrigo Scabelo, que é médico da Faculdade de Medicina da USP, pneumologista e já está em contato com a gente. Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo. Muito obrigado, Sandra. Bom dia, Felipe, a todos os ouvintes. Muito bom dia. É difícil o diagnóstico da coqueluche, pensando aí nesses sintomas comuns e que parecem com de outras patologias? Sandra, é uma excelente pergunta, porque hoje em dia a gente vive aí um cenário bastante complexo em relação às doenças respiratórias. Não é só no inverno, nos períodos mais frios que a gente tem a incidência aumentada de resfriados, de gripes. A gente sabe que qualquer mudança climática a gente tem esse impacto. A gente vê nos consultórios, nos hospitais, os pacientes chegando aí de várias faixas etárias. Só que a coqueluche, ela tem um diferencial, ela tem um aspecto que é muito negativo ao paciente, que é a questão da tosse. O próprio nome, né, pertussis da doença, vem em latim de ser uma doença que vem através da tosse. Então, é uma tosse muito característica nos quadros moderados a grave. Então, você ouve o que a gente chama de um guincho respiratório, o paciente tem muita dificuldade para respirar quando ele tem esses acessos de tosse, e infelizmente essa tosse, ela pode durar até semanas sem tratamento. Então, é um quadro que diagnóstico clínico, para quem conhece a história, a gente pensa, mas atualmente o ideal seria fazer o PCR, que ficou muito famoso aí na época da pandemia da Covid, né, no pico, que a gente fazia o PCR para o SARS-CoV-2, a gente também faz o PCR para detectar fragmentos da bactéria, e esse seria um método ouro, né, que a gente chama em medicina mais adequado para o diagnóstico. Não são todas as unidades de saúde ou hospitais que fazem, também é um teste caro se a gente for pensar para o sistema privado de saúde. E aí, se a pessoa tiver o contato com outras pessoas, também é preocupante, né? Porque você disse aí, dura mais de uma semana às vezes, né? E isso pode trazer um risco para outros que estão no convívio. Sim. Infelizmente, Sandra, a coqueluche é uma doença extremamente transmissível. Alguns estudos mostram que a transmissibilidade dela é proporcionalmente o Covid até maior, né? A gente sabe que a Covid tem uma transmissibilidade muito grande, especialmente aí quando a gente vê os primeiros anos da pandemia, mas só que a coqueluche tem uma transmissibilidade ainda maior. E o que a gente tem assistido? A gente tem assistido nos últimos anos, tanto no mundo quanto no Brasil, uma importância menor à vacinação e muitas questões de se lançar dúvidas, notícias falsas em relação à vacinação. Então, esse surto que a gente vive agora no Brasil, provavelmente pela observação epidemiológica, veio da Europa, lá nos Jogos Olímpicos de Paris, se alastrou para vários países do mundo, e agora a gente está vivendo esse surto, né? Várias doenças têm isso, né? De característica infecto-contagiosa. Então a gente está vivendo esse surto, a transmissibilidade é muito alta. Sempre a recomendação primeira, tanto para crianças, adultos, idosos, checar a carteira vacinal, fazer o reforço da vacina, que normalmente é aplicada nos postos de saúde pela tríplice bacteriana, que é difteria, tétano e coqueluche. Então isso é super importante. Quem teve contato com pacientes atualmente deve procurar ver se já está há mais de 5 anos sem atualização vacinal. É importante fazer o reforço no posto, e utilização de máscaras, que a gente sabe aí da pandemia, é um hábito aí que é bastante salutar para quem está infectado e para quem teve contato. Isso é bastante importante para a gente frear essa transmissão da doença. Só para esclarecer melhor em relação à vacinação, essa vacina, ela deve ser dada em crianças a princípio, é isso?
ela em crianças faz parte do calendário vacinal atual, dentro da pentavalente, que aí inclui outras doenças também, mas os adultos, todos nós temos que nos vacinar para tétano, pelo menos a cada 10 anos fazer o reforço. É muito comum a gente ver pacientes que há muito mais que 10 anos não fizeram. E a vacina para tétano, coqueluche e difteria, ela é conjugada. Então vale a pena todo mundo ficar. Quem está mais atrasado, especialmente 10 anos é o limite, né? Já deveria ter feito a atualização para tétano. Mas mesmo 5, 6 anos, como a gente está vivendo um surto aí da coqueluche, vale a pena ver quem tem aí mais potencial, tem criança pequena em casa, ou idosos, ou teve contato, vale a pena até a unidade básica de saúde, né, que é da sua referência, fazer a atualização vacinal, porque é muito importante. A gente fazendo a vacinação, em alguns dias a gente já começa novamente a ter o reforço imunitário. Lembrando que a gente, quando é criança, deve ter sido vacinado para coqueluche, então a gente já tem alguns anticorpos. Esse reforço, então, a resposta imunológica é mais rápida e vale muito a pena a gente reforçar isso para a população. Se a pessoa não sabe, perdeu a carteirinha, não tem ali uma referência, não existe problema dela tomar antes desse prazo de 10 anos? Não existe problema, toda vacina, como qualquer estratégia intervencionista ou farmacológica, pode ter alguns pequenos eventos adversos, né? Dor no local, febre baixa. Então, claro, seria interessante a pessoa ter a carteira vacinal ou na própria UBS dela, às vezes, o registro. Mas, na dúvida, tendo tido contato com pacientes com coqueluche, ou se é um profissional de saúde, professor em escola, enfim, pessoas que estão mais expostas à possibilidade de contágio, vale a pena fazer o reforço, sim, com certeza. E qual é o período, né, para, digamos, ter o efeito dessa vacina de proteção? Olha, isso varia claro, de pessoa para pessoa, da questão imunológica, mas se a gente já é vacinado de forma pregressa para coqueluche, se estima aí de 7 a 10 dias você já tem uma produção de anticorpos bastante aumentados e teria uma grade de proteção. É claro que aqui a gente está pensando numa estratégia populacional, então eu vacino aquele contactante, não necessariamente aquela vacina vai proteger especificamente, às vezes o contato foi muito importante, a pessoa pode até eventualmente desenvolver a doença, mas é muito importante a gente explicar isso para a população e sempre reforçar. As vacinas são extremamente seguras, são aprovadas pelas agências regulatórias, tanto do Brasil, Estados Unidos, Comunidade Europeia, Japão, e do ponto de vista epidemiológico, populacional, elas fazem um extremo sentido e provavelmente a gente está assistindo esse surto agora, que começou provavelmente na França, aí nos Jogos Olímpicos e veio aqui para o Brasil, por uma baixa na cobertura vacinal aqui no Brasil, especialmente de crianças. Então, vale a pena a gente sempre reforçar isso é bastante importante. E no caso dos sintomas, procurar fazer o isolamento também, né, doutor? Exatamente, Sandra. Então, quem pode suspeitar de coqueluche, né? Quem está com uma doença um pouco mais arrastada, aquele resfriado, né, entre aspas, ou uma gripe que não vai embora, especialmente a tosse, que ela acontece em surtos, então a pessoa está relativamente bem, daí começa a ter uma crise de tosse muito forte, tem até o barulho característico desse chiado, e a pessoa perde o fôlego mesmo, fica muito cansado. Então, aí procurar a unidade básica de saúde ou procurar seu médico, especialmente aí o médico pneumologista, para orientação, né, para quem tem um pneumologista de referência, é sempre importante a gente reforçar isso, e receber as orientações. O tratamento, basicamente, são antimicrobianos, vai depender de cada paciente, mas aí tem alguns antimicrobianos mais voltados aí para tratamento da coqueluche, e o tratamento é relativamente curto, 7 dias de antimicrobianos. Normalmente, aí nos casos moderados, ele realmente já erradica a doença, o paciente tem uma melhora muito importante. Dr. Rodrigo Scabelo, médico da Faculdade de Medicina da USP, pneumologista pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, agradeço por trazer esses esclarecimentos aqui à nossa programação. Eu que agradeço e foi um prazer estar com vocês. Bom dia. Bom dia. 10h29. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Colégio Progresso, feito de gente que cresce. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br.